Bom dia, pessoal. Hoje eu tinha separado de jogar pelo menos o início de uma partida do Pocket Dungeon, que é um jogo de masmorra, que ele já é bem antigo, só que assim, ele continua muito procurado pelo pessoal que quer experimentar os jogos de masmorra, né? Esses jogos de exploração de masmorra. O que eu vou fazer? Eu vou gravar uma pequena partida. Na verdade, assim, a ideia minha seria gravar uma partida completa. Não sei se eu vou conseguir. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou gravar primeiro o setup, que eu acho que, pelo menos de todos os colegas que eu tenho, é a que mais dificulta o pessoal a colocar na mesa esse jogo. Basicamente, tudo que vocês vão precisar é uma folha, ok? Vai precisar de um quadriculado, que é onde a gente vai usar. Esse é daqueles de rabiscar. Então, eu aconselho lápis, borracha, caneta. A gente tem uma pequena ficha do personagem que a gente vai colocar, tá? Normalmente, eu não uso esse gradeado daqui de baixo porque eu acho pequeno. Eu acabo utilizando aquelas folhas com os quadradinhos, né, quadriculado, de 7 milímetros. Eu prefiro. Então, na hora do jogo, provavelmente eu vou mostrar com ela. Outra coisa, durante os combates, normalmente a gente anota tudo no papel, turno por turno. Então tem que ir descontando. Perdeu 4, 3, 2, ganhou 1 de vida. A gente vai anotando tudo aqui na ficha. Então risca, escreve, risca, escreve. Como os combates, às vezes, eles se prolongam em vários turnos, às vezes a gente perde bastante tempo anotando e riscando. Como eu não sou muito fã de ficar escrevendo demais, eu prefiro usar uma pequena ficha que eu fiz aqui. Como eu fiz com os outros jogos, quem já assistiu alguma partida minha esses jogos que a gente pode chamar de OSR, que são jogos mais old school, ou seja, que não tem tantas peças, basicamente é escrever e a regra e ficha. Eu gosto de utilizar essas fichas, eu acabo montando uma para poder usar marcador, e com esses marcadores nesse caso, eu vou fazendo o combate com ele. No final do combate eu só pego os dados daqui e transplanto aqui para a ficha. Aí eu apago uma vez só, fica como um save. Bom, pessoal, a versão que a gente vai usar é do Pocket Dungeon, versão 2.0. Eu estou usando a versão traduzida, que assim facilita muito para a gente jogar. O objetivo final, como quase todos os jogos de masmorra, vai ser enfrentar o mestre final. Uma das características desse jogo que é bem legal é que assim, não são monstros aleatórios que a gente vai sortear. Eles têm, na verdade, tem uma subdivisão que a gente vai colocar em cada grupo de sala. Então, por exemplo, em sala de 1 a 9, a gente vai ter um tipo de monstro. Da sala 10 a 19, outro tipo. Da 20 a 29, outro tipo. Normalmente eles são progressivos, então eles vão ficando cada vez mais difíceis. Na 30ª sala, a gente encontra o chefe. Então, primeira coisa, a gente vai precisar de uma ficha impressa ou, para quem não tem, como eu joguei muitas vezes, eu acabo montando uma ficha manual mesmo, não tem problema. É que como são várias anotações, às vezes é melhor fazer na própria ficha. Aliás, essa versão 2.0, eles têm uma ficha que foi feita, inclusive a gente já tem traduzida, tá? Porque você consegue anotar tudo aqui. Também não vou entrar em detalhes de pontos de food, bônus de classificação, como funciona isso certinho, só vou falar quando aparecer, ok? Assim a gente vai tentando otimizar um pouquinho o jogo. Então vamos lá para o setup? Uma folha para cada um, lápis e borracha. O começo eu vou deixar tudo mesmo com lápis e borracha, depois eu passo a caneta, o resultado final, e depois a gente continua a anotação com as canetas ou com os lápis, o que for melhor para a visualização. A gente vai precisar de um dado D6, que é um dado comum, tá? E esse jogo ele utiliza um D8. Então a gente precisa de um dado de 8 lados, tá? Ou simular um dado desses. Aí é com vocês o formato que vai fazer. A gente pode fazer, como o próprio canal, a gente tem o colega Tarcísio do RPG Solo. Ele tem um canal
Inclusive ele mostra como criar como fazer uma versão que para quem não tem esses dados usando uma caderneta, então de anotação, onde a gente vai girando e os números vão sendo sorteados. É bem interessante o método. Tem outros métodos, então fica aí a cargo de cada um ver qual é a melhor fórmula para você. Também há os aplicativos de celular que podem ser utilizados. Eu sempre preferi o dado físico, mas, por exemplo, esse jogo, como eu não tinha os dados, eu jogava com o celular do lado simulando o lançamento. Quem quiser pode imprimir também a folha de profissão quando a gente sortear ou escolher para o personagem. Tá? Isso também facilita um pouco. Não é necessário, mas facilita para não ter que ficar rodando o manual direto. Eu tenho o manual só no computador que está na minha frente. Eu não tenho ele impresso. Então eu vou ficar rodando ele aqui. Pode ter uma folha de referência também do tesouro, para quem quiser. Uma folha do livro de feitiços também. Aí é a gosto. Mas nada esses 3 não são necessários, tá? São opcionais. Vamos tentar fazer o setup criando o herói antes de qualquer coisa? Então, o primeiro ponto, a gente vai escolher a raça. Eu não vou mostrar o manual aqui, então eu estou falando rápido. Essa versão, ela inclui as seguintes raças, tá? Humano, elfo, meio-elfo, anão, gnomo, halfling, que seria basicamente o Hobbit, né? É que a gente eles acabam não podendo utilizar o nome Hobbit porque tem registro autoral. Então, halfling seria exatamente o mesmo personagem. Meio-orc e é isso. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 raças disponíveis. A gente vai escolher uma ou sortear. O que eu vou fazer? Como a minha ideia hoje era jogar com uma específica, eu não vou sortear, eu já vou pegar ela direto, tá? Então eu vou escolher o elfo. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um nome para o elfo. Se vocês olharem aqui em cima da fichinha, ou da própria anotação que vocês vão fazer, lógico, não precisa colocar o nome, tá, pessoal? Mas é que deixa um pouco mais intimista o jogo. Então o nome que eu vou dar para ele vai ser Duar. Que, aliás, eu estou jogando já faz um tempo. Depois a gente escreve só a caneta para ficar bem visível. Mas acho que a gente pode fazer isso agora. Esse dado aqui não vai mudar. Então vamos lá. Duar. A gente vai estabelecer a raça dele. Então eu vou escolher a raça que eu queria jogar, que é elfo. A nobre raça da floresta. Ela tem aqui um bônus, tá? Um bônus positivo aqui no caso, que é o que a raça vai me dar. Vocês já vão entender como a gente vai encaixar isso aqui na ficha. É mais 1 para agilidade ou força de vontade. E menos 3 para o máximo HP. HP seria os pontos de vida, basicamente. Então, o que eu vou anotar aqui para facilitar, eu vou anotar a caneta, tá? Então, o elfo... A característica dele vai ser que ele tem o bônus de mais 1. Vou deixar anotado aqui porque isso depois eu vou apagar. Mais 1 para agilidade ou força. Eu vou escolher aonde eu vou colocar esse bônus. Vai ser num dessas dois atributos do personagem que a gente já vai estabelecer. E ele tem menos 3 HP. O HP a gente vai anotar aqui. Tá? Então eu também vou colocar aqui, depois eu vou apagar isso. Então é menos 3 para o HP máximo. Pronto. Qualquer coisa, não precisaria anotar, poderia simplesmente voltar lá e ler. Bom, eu escolhi o elfo, beleza. Registre a raça do seu herói na caixa de herói. Beleza, a gente já anotou aqui. Bom, pessoal, então existem 3 atributos: força, agilidade e força de vontade. A gente tem a força, tá? Que ela vai determinar a resistência física do personagem. Ela é uma das habilidades, é a habilidade que a gente usa para ataque. E ela é principalmente usada naqueles ataques de corpo a corpo. Nesse jogo, a gente vai usar esses atributos também para estabelecer quais são as armas que a gente vai estar empunhando, né? E a armadura também. Então, às vezes, isso vai influenciar na arma, né? Ou estabelecer qual arma que eu posso utilizar. Isso vale arma, armadura, escudo, etc. Existe uma pequena tabela no manual, na parte força, que estabelece assim: força de 0 a 2
Ou seja, se eu tiver 0 a 2 marcado aqui, o herói pode equipar a seguinte armadura. Ele pode ter uma armadura de tecido, armadura de mithril, escudo de fivela, e aí tem uma lista de armas que ele pode utilizar. Aqui no caso, só vou falar desse, tá? Adagas, braçadeiras laminadas, cajado do arquimago, varinha, arco e arco élfico. Dependendo da pontuação que a gente está aqui, isso muda. O 0 a 2 seria o mais fraquinho, depois tem de 3 a 4 e depois de 5 ou mais. Aí entra o atributo de agilidade, tá? Que basicamente vai determinar o quão hábil e rápido é o seu herói. Aqui eu estou lendo exatamente o que está no manual. Ela é a habilidade que normalmente a gente vai utilizar nos ataques a longa distância. E também é através dessa pontuação que a gente vai calcular a quantidade de movimento que a gente tem. Quer dizer, quantos quadradinhos a gente vai poder deslocar o personagem durante os combates. Porque esse jogo ele é interessante por quê? Porque ele também é um jogo tático. Então, na verdade, os combates são táticos. Eles vão utilizar a diagramação da sala para a gente fazer o combate. Então, conta movimento, a gente pode esquivar, a gente pode recuar, avançar. Então, a gente pode se reposicionar durante o combate de forma estratégica. Acho que essa é uma das principais características desse jogo. Depois a gente tem a força de vontade, tá? E força de vontade aqui significa, basicamente, seria assim, é o poder mental do personagem. Pode ser também utilizado como assim, inteligência. É essa habilidade, a força de vontade, né? O mental, que a gente vai utilizar nos ataques de feitiço durante os combates. Lógico, desde que o personagem possa utilizar. Vai ter personagem que não pode utilizar magia. Então, primeira coisa, como que a gente vai estabelecer os atributos? Eu vou ter 9 pontos que eu posso distribuir nesses 3 atributos. Isso vai depender do como vocês querem trabalhar. A estratégia do jogo já começa aqui. Então, aqui eu já sei que eu vou ter o elfo, tá? E eu já sei que eu tenho mais 1 de agilidade ou força, e depois eu vou ter que tirar menos 3 para o HP máximo. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, eu vou distribuir esses pontos brutos, sem nenhum modificador, nos 3 atributos do personagem. Eu costumo jogar da seguinte forma, eu vou colocar, depois a gente vai fazer isso a caneta, depois que colocar os modificadores. Eu vou anotar 5, então 5 foi para força, vou colocar 2 de agilidade e 2 de força de vontade. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Eu distribuí os 9 pontos iniciais nos 3 atributos do personagem. Agora a gente coloca os modificadores. Eu vou colocar os primeiros modificadores, esse de mais 1 de agilidade ou força e menos 3 de HP máximo. Lembrando, tá, que eu não posso começar o jogo com nenhum desses 3 atributos em negativo. Então, se por acaso ele ficar negativo, eu tenho que redistribuir a pontuação para que isso não aconteça. Então, como que a gente vai fazer agora? Olha, eu tenho mais 1 de agilidade ou força, que foi o que eu consegui exatamente por causa da raça do personagem. É um modificador de raça. Eu vou colocar no agilidade. Então, aqui eu vou só... Depois a gente vai apagar isso e vai ficar só com a numeração. Então, agora, de 2, eu fui para 3. Depois a gente marca melhor. Então, acabei de pegar exatamente o modificador de mais 1 da agilidade que a raça me deu. A gente vai escolher, então, uma profissão agora. Eu quero jogar com guerreiro, então eu tenho um elfo guerreiro. Lembrando que o guerreiro ele não pode usar feitiços ou pergaminhos, tá? É uma característica dele, está anotado na ficha. Em compensação, eu posso usar todas as armaduras, escudos e armas que eu encontrar, desde que eu consiga ter os atributos necessários para estar utilizando elas. Né? Seria a força, basicamente. Se eu vou ter força suficiente, por isso que eu escolhi 5. Já era a minha ideia jogar com guerreiro. Com 5 ou mais, eu posso equipar todas as armas, armaduras e escudos que eu encontrar. Então, é isso daí. Vamos anotar lá em cima, então, guerreiro, a profissão minha... Guerreiro. Bom, pessoal, então a primeira coisa que vai ter aqui, só para vocês terem uma ideia, tem guerreiro, ladino, que seria o ladrão, né? Mago, patrulheiro, que seria o famoso ranger, o clérigo,
o bárbaro, o monge. Tá? Esses são os que eu posso escolher. Não cheguei a jogar com monge, mas segundo aí o pessoal que joga há mais tempo, eles falam que o monge é free a jogar, porque ele deixa o jogo muito fácil. Então fica aí só a dica. Eu não testei, mas eu acredito que o pessoal, como já mais de um falou isso, então eu nem escolho o mago para não ficar sem graça. Bom, a gente já escolheu então a raça, que é elfo, o guerreiro, que vai ser a profissão. Agora o que eu vou fazer? A gente vai estabelecer os pontos de vida, tá? O HP. A gente vai fazer assim, eu vou rolar os dados. Isso vale para qualquer profissão que a gente escolha, tá? Então eu escolhi o guerreiro. Eu vou jogar 2d6, né? 2 vezes d6 e vou manter o maior número que sair. 3. Opa, 6. Vou manter exatamente o 6. Lá no guerreiro, a gente tem logo no início uma descrição pequenininha que eu estou lendo para vocês, ó. Um combatente fortemente armado que depende de suas armas, armaduras e habilidades de combate. Aí entra HP máximo, que é aqui a quantidade de vida máxima que a gente vai poder ter nesse início de jogo. Eu não posso ultrapassar isso. Ele é um valor de 10 mais o rolamento dos dados, que foi o que a gente acabou de fazer. Eu rolei os 2 dados, peguei o maior número e vou somar com um 10. Vai ficar, vamos lá anotar a inicial, 16. Até aí tudo bem, ele já descreve o atributo que é recomendado para o guerreiro. Como ele tem restrição com magia, eles sugerem sempre que se use aqui o atributo força. Então quanto mais forte ele for, melhor. A gente tem 5, então já está ótimo, que pelo menos para as armas a gente já pode equipar todas. Uma coisa também interessante que a gente já tinha notado lá, que veio junto com o elfo, com a raça, é um modificador, ó, de -3 para o HP máximo. Então o que acontece? Eu já vou incluir esse modificador de raça aqui. Então de 16, 15, 14, 13. Vai ficar 13. Então eu jogo com 13 por causa do modificador. Então, entenderam? A gente estabeleceu, primeiro a gente distribuiu os 9 pontos nos 3 atributos, força, agilidade e força de vontade. Aí eu escolhi uma profissão, tá? Que foi guerreiro. Essa profissão, ela já me deu o HP máximo, está descrito nas profissões, né? A quantidade de vida, que era 10 mais o rolamento de dados. Eu rodo 2 dados e fico com um valor maior. No meu caso, eu dei sorte, peguei 6, então eu fiquei com 16. Subtraí o modificador que veio da raça, que era -3 para o HP máximo, então eu vou começar o jogo com 13. 13 é o máximo de vida que eu vou poder ter. Aqui também eu já apliquei um modificador de +1 para agilidade ou força. Eu escolhi agilidade. Como força já tá razoável, eu preferi colocar na agilidade. Força de vontade, no caso aqui a gente não vai precisar tanto, por causa que ele não pode usar magia, ele tem restrição. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de distribuir essas pontuações. Então a gente está com 5, 3, 2 e a gente ficou com 13 de máximo calculado agora. Vamos calcular agora o movimento que ele pode ter? Olha, o movimento que ele pode ter é a agilidade dividido por 2. Então isso seria a quantidade de quadradinhos ou de movimentos que o personagem pode ter durante os combates. Lembra que é tático esse jogo. Então cada sala vai ser estabelecido como quantos quadradinhos vai ter nessa sala. E a gente pode se movimentar nessas salas, inclusive os inimigos também. Então o movimento a gente vai estabelecer dividindo a agilidade. Então, por exemplo, agora a gente tem 3 de agilidade. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso no meio, vai dar 1,5. Eu vou arredondar isso para 2. Tá? Tô fazendo esse arredondamento para cima. Quem quiser arredondar para baixo pode também. A única coisa que eles pedem é que assim, mesmo que a agilidade seja 0, o personagem vai ter pelo menos um movimento. Ele não pode ter 0 de movimento. Então, como eu estou arredondando aqui a metade de 3, que é 1,5, eu vou arredondar para 2, então eu vou ficar com 2 movimentos. Estou arredondando para cima.
Então a gente está até agora com força 5, agilidade 3, força de vontade 2 e o movimento que a gente acabou de calcular, que é metade da agilidade arredondado para cima. A gente já calculou também a quantidade máxima de vida, que vai estar lá na profissão, que no caso do guerreiro era um valor de 10, mais a rolada de 2 dados, onde que a gente escolhe o valor maior, que no meu caso deu 6, eu escolhi ele, então 10 mais 6 ficou 16, e eu já apliquei o modificador de menos 3 lá da raça. Então ficamos com 13, a gente já tem calculado isso. O meu HP atual vai ser exatamente o valor aqui máximo, como a gente está começando, eu não perdi nada, de 13. Vamos calcular agora os pontos de ação, que é exatamente esse AP. Os pontos de ação a gente vai utilizar durante os combates para usar as habilidades de cada profissão. Por exemplo, vamos lá, deixa eu achar aqui o guerreiro. Não vou falar todas, tá? Porque nessa lista tem várias, mas só para vocês terem uma ideia. Olha, ele tem a habilidade de bater, que eu uso 1 ponto de ação. Eu vou jogar um D6, mais 1 para cada 3 pontos de força que eu tiver aqui. Eu posso, se eu conseguir passar, eu abro uma porta trancada ou baú em um resultado de 5 ou mais. Eu tenho a habilidade de empurrão, então esse bater ele é útil para abrir baú que está trancado, né? Ou mesmo uma porta. A gente tem a habilidade de empurrar, que também custa 1 action point, né? Um ponto de ação, que ele vai estar marcado aqui. Aí jogue D6, jogue um dado, né? Mais 1 para cada 3 pontos de força. Com o resultado de 5 ou mais, empurre todos os monstros de um quadrado adjacente e mova-se para esse quadrado. Monstros são movidos por 1 quadrado de distância. E lógico, aí tem outros, ó, golpe de precisão, derrubar, que seria o nosso empurrar, vai só para 1. Aí ele perde ele não vai poder fazer nada no turno dele. Habilidade de redemoinho, berrar, rajada de golpes. E aqui no caso do guerreiro, a gente tem só esses aqui. Bom, pessoal, para a gente estabelecer então o Action Points, que seriam esses pontos de ação, que a gente vai utilizar exatamente durante os combates, ou mesmo fora deles, para utilizar as habilidades de profissão do personagem. A gente vai fazer isso daqui vezes 2 a força de vontade. Então, o cálculo disso, eu pego a força de vontade, que aqui no caso é 2, e faço vezes 2, dá 4. Então, eu inicio o jogo com 4 pontos de Action Point de ação. Tá? Como eu tenho 4 e não entrou mais nenhum modificador, eu já vou anotar que o meu atual é 4 porque eu não usei nenhum. Tá? Na verdade, esse atual HP e atual AP, atual HP é a vida. Então é aqui que eu vou começar a arriscar. Toda vez que eu tomar uma lesão ou acontecer alguma coisa, eu vou decrescendo esse número. Quando eu ganho alguma coisa que me acrescenta a vida, eu só tenho que lembrar que eu não posso, o meu máximo de vida que eu posso ter, ele está estabelecido aqui, que foi os cálculos que a gente fez, que é 13. O máximo HP, né, o Action Points, ou pontos de ação, é a mesma história. O máximo que eu posso ter nesse jogo é 4, pelo menos por enquanto. E então a minha atual é 4, que nunca vai poder passar isso daqui. De novo, pessoal, é só pegar a força de vontade e fazer vezes 2. Aí vocês já têm o máximo AP e já pode jogar aqui também o Action Points, o atual como 4, que é para a gente começar. Agora a gente já estabeleceu isso daqui. Vamos anotar certinho? Então eu vou colocar aqui anotado a caneta para tentar deixar claro. Então a gente chegou ao cálculo de 5. Lembra que a gente distribuiu, falando rápido. A gente distribuiu 9 pontos entre os 3 atributos do personagem. Força, agilidade e força de vontade. Foi 5, 2, 2. Quando eu escolhi a raça elfo me deu um modificador de mais 1 para eu poder colocar ou na agilidade ou na força de vontade. Eu escolhi colocar na agilidade, então ficou 3. Então vamos lá. Então eu comecei esse jogo com 5 de força. Agilidade a gente já estabeleceu, então eu tenho 3. Não esqueçam do modificador que eu utilizei. A gente tem a força de vontade
2, que foi os outros 2 pontos. Eu não tenho nenhum modificador para ela, então é 2 mesmo. O movimento a gente estabeleceu exatamente calculando a metade do valor do atributo agilidade, que como é 3, então ficou 1,5, arredondado para cima, dá 2. Então a gente tem 2 de movimento. Quando a gente escolheu a profissão de guerreiro, lá no guerreiro vai estar que eles dão 10 pontos de HP máximo, tá? Mais 2 dados D6 que a gente vai jogar, escolher um maior valor, que no meu caso saiu 6, então eu fiquei com 16. Só que, quando a gente escolheu a raça, também tinha um modificador de -3 para o HP máximo. Então eu vou pegar esse 16 e vou fazer -3, vai ficar 13. Tá? Eu estou deixando a caneta o que não foi modificado ainda. Esses aqui vai ser pouco modificado durante o jogo. O que a gente vai modificar mais vai ser exatamente o atual HP e o atual AP. Atual vida e o atual pontos de ação. O máximo Action Points, né, AP, ele foi calculado pegando o atributo Força de Vontade e fazendo vezes 2. Então, 2 de Força de Vontade fica 4 de HP máximo. Lembrando também, esses são os que a gente estabeleceu. Agora eu vou deixar a lápis, eu vou até apagar aquela anotaçãozinha que eu fiz ali em cima com os modificadores da raça, que agora a gente não precisa mais, a gente já incluiu. Então agora eu já apago isso aqui. Lógico, pessoal, quem quiser fazer isso a caneta, não apagar, é a gosto. Prontinho. A gente já chegou aí no quase todos os cálculos. Bom, vou deixar então só a lápis 13 marcado aqui, que é como a gente vai começar de vida, e 4, que é como a gente vai começar também com os Action Points, porque a gente não utilizou nenhum. No caso, eu posso começar, tem uma lista no manual, né? Começar com uma arma ou 2 feitiços. Só não esqueçam que o elfo, a parte guerreiro, a profissão guerreiro, ela não permite usar feitiços. Então agora eu não posso escolher para ele vai ter que lutar no braço. Então eu vou escolher uma arma. No caso, eu tenho martelo, espada, arco, maça e adaga. Cada um vai ter uma característica diferente. Arco, né? O que todo mundo começa. Mas eu acabo não gostando de jogar com ele, eu prefiro jogar mais corpo a corpo. Então eu vou escolher a espada. Só para vocês entenderem, o arco, por exemplo, a habilidade de ataque, o atributo que ele vai utilizar para fazer os cálculos é exatamente a agilidade, que é 3. Lembra que quando eu configurei isso, eu configurei para esse personagem ele ter 5. O atributo mais forte dele é força. Então eu vou dar preferência para usar as armas que o atributo que ela utiliza nos combates seja força. Então no caso o arco não pode ser porque ele vai usar agilidade. Eu vou ter 3 só para utilizar. Não é uma boa escolha. A espada, o martelo e a maça, elas usam o ataque força, né? Eles vão usar exatamente o atributo força. Então esses para mim agora vão encaixar melhor. Eu vou escolher a espada, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, embaixo dessa tabelinha de armadilhas tem equipado. Eu já vou colocar equipado isso para ele. Então ele tem. Isso tem que ser a lápis, porque depois a gente vai apagar. Espada. Aí ele tem algumas letras do lado, que é onde entra também seria os atributos desta arma. Então, por exemplo, a espada, ela tem R1. Isso tem que anotar, tá? D2. O H é 0. E o range, aqui o HND, é 1. Bom, o range é claro, né? Que isso significa que essa espada eu só preciso de uma das mãos para estar empunhando. Então, se eu tiver equipado um escudo, o outro braço pode estar com escudo. O R seria o range, né? A distância. Então, até uma casinha
de distância essa espada alcança. Por isso que a gente fala que é corpo a corpo. Range 1, né, ou distância de combate 1, seria o nosso corpo a corpo. 2 significaria que se eu estou num quadradinho, eu conseguiria acertar até aqui. 2 quadradinhos de distância, desde que adjacente ao meu personagem. O D é a quantidade de dano que essa arma pode causar se ela acertar. Ela causa 2 de dano, desde que acerte. Esse H seria como se fosse um bônus de ataque, tá? Eu não sei exatamente qual é a palavra que eles utilizaram aqui em inglês, mas de qualquer forma considerem um bônus de ataque. Essa arma ela começa com 0. Por que a gente acaba anotando isso daqui? Porque depois a gente vai poder usar algumas pontuações aqui para poder melhorar essa arma. Então por isso que a gente tem esse bônus de classificação e os pontos Fuji. Esse jogo ele não vai ter nível do personagem. O personagem não vai, por exemplo, virar um personagem de nível 2. O que vai acontecer aqui... Opa, deixa eu colocar melhor isso aqui. Fui descendo. O que vai acontecer aqui é que a gente vai incrementar esses valores, os atributos do personagem, e a gente vai também incrementar as armas ou equipamentos que eles estão usando com essa pontuação que a gente vai ganhando, que vai ser contada pela quantidade de monstros mortos, né? A cada 5 monstros mortos, eu ganho o que eles chamam de pontos de Fuji. Depois a gente vai ver como utilizar isso. E a cada 5 salas exploradas, eu ganho 1 ponto de bônus de classificação. Aqui também a gente anotaria os feitiços memorizados, tá? Que seria para cada combate, eu ia deixar ele aqui. No caso, posso fazer até 3. Lembrando de novo que o elfo, como ele escolheu a profissão guerreiro, ele não pode usar feitiços, então a gente não vai utilizar isso daqui. Não nessa partida. Se vocês olharem aqui em cima, também tem essas tabelinhas, que é o que basicamente a gente vai utilizar. Lógico, vai acabar utilizando mais algumas que estão no manual, mas com essas daqui já dá para se virar bem. Então, com essas daqui a gente diminui muito a ter que ficar abrindo o manual, especialmente quando a gente forma a masmorra. A primeira tabela a gente estabelece o tamanho da sala, tá? Em número de quadrados, né? Os quadradinhos do chão. Depois estabelece a quantidade de portas. A gente tem a quantidade de monstros que vai ter na sala. A gente tem se vai ter baús ou não, né? Tem a quantidade, inclusive é aqui que saem as salas especiais. E aqui as fechaduras, a coluna, né, de fechaduras e armadilhas, que é onde a gente estabelece se a porta ou o baú está trancado, destrancado ou com uma armadilha. Quando termina os combates, a gente tem uma tabelinha aqui de tesouro, que é a primeira entra a tabela de saque, para a gente saber se os monstros que a gente matou naquela sala tem algum tesouro. E aí a gente tem uma tabelinha aqui do lado, que é o tipo de tesouro que a gente encontrou. Que aí aqui está em inglês, mas a tabelinha que está lá no manual vai indicar certinho. Então cada número que sai aqui joga para uma tabela que está no manual, para a gente escolher arma especial, armadura, etc. Bom, então a gente escolheu aqui a espada. A gente começa com duas poções de cura, que eu aqui vou anotar exatamente no meu inventário, tá? Vou fazer assim. Tá? Então ficou poções de cura. Eu já costumo, para não ter que ficar relembrando o que ela faz, eu costumo colocar do lado, tá, pessoal? Aqui no caso, eu sei que se eu consumir essa poção, ela vai me dar 4 HP. Então eu coloco mais 4 HP. Isso é só para não ter que voltar no manual e checar o que é. Alguns dá para fazer isso de forma rápida. Então se eu beber essa poção, ele me volta 4 HP, que é a quantidade de vida, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui por exemplo, com 9... se eu beber isso daqui, ela vai acrescentar 4, eu volto a ter 13. Bem claro, né? A gente começa com uma armadura também equipada. Essa armadura, ela é uma armadura de pano, então ela é bem simplesinha. Coloquei aqui a armadura pano. Essa armadura, ela vai ter a classificação 0. Também, depois a gente vai ver como utilizar isso daqui.
Lembrando que eu estou equipando isso levando em consideração as restrições que a profissão me deu, tá? Lembrando que assim, como é guerreiro, ele pode usar tudo que for armadura, arma, lógico, desde aqui no caso que ele tenha a quantidade de atributos suficiente. O que ele não pode usar é feitiço, e então a gente não pode utilizar nada desse gênero. Por isso que eu não escolhi nenhum. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, pelo menos desse setup do personagem. Não. Eu acho que é isso daí. Aqui a gente estabeleceu tudo. Agora o que a gente vai fazer... A gente tem que estabelecer o nível da masmorra que a gente tá? Então o personagem não tem nível, mas a masmorra sim. Como a gente está começando com esse personagem agora, tá? Ele vai enfrentar a sua primeira masmorra. Então essa quantidade de dados aqui que a gente colocou dos atributos, ele vai enfrentar melhor as masmorras de nível 1. Então, o que eu vou fazer aqui em cima também? Eu vou colocar nível 1 anotado, que é para saber que o nível da masmorra que esse personagem está entrando é a 1, é a primeira. Ele é um personagem de nível 1 de masmorra. Ouro ele está começando com 0. Quando a gente completar essa masmorra, se eu terminar ela vivo, matando o chefe final, aí sim eu posso pegar todos os dados que eu utilizei aqui, tudo que eu ganhei, eu posso continuar com uma nova masmorra, simplesmente escolhendo uma masmorra do nível 2. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é escolher qual vai ser a... Eles chamam de pacote de monstros, tá? Como eu estou no nível 1, eu não vou pegar um nível muito difícil, porque também não me adianta, senão a gente vai ficar suscetível a morrer logo no primeiro encontro. Eu vou escolher o nível 1, que é onde eu estou, na verdade, e eu vou escolher um pacote de inimigos. E sim, a gente escolhe. Aqui no caso eu posso escolher um pacote de humanoides que tem disponíveis, que aí entre os famosos kobolds, os goblins, os hobgoblins, tem chefe, etc. Eles estabelecem tudo nesses pacotes. Tem um pacote de morto-vivo, que é o famoso esqueleto, zumbi, o ghoul. Aí tem o chefe, que é o arcanos. Tem o pacote de culto. É bem Lovecraft, né? Ele pega o universo Lovecraftiano. Ele tem cultista, os fanáticos, sacerdotes. O chefe é o Mozuzar, o invocador. Tem o pacote de besta, que é um rato gigante, slime ácido. Aqui a tradução não deve ter ficado muito boa, mas ele ficou como urso de coruja, depois eu vou confirmar. O que eu faço aqui é assim, a tradução ela ficou muito, muito boa, mas lógico, tem alguns errinhos, não tem como fazer isso, porque senão demanda muito tempo para quem traduziu, então a gente pode ir fazendo depois os ajustes que forem necessários. Eu normalmente tenho o manual em inglês, e aí vai ficando mais fácil. Se eu tiver alguma dúvida, eu olho só o trecho que eu preciso e acerto aqui. Por isso que eu falo que muito do que está nesse manual que eu estou usando, ele já está com correções, né? Não vou chamar nem de correções, com anotações minhas. Tem o pacote também de profundidade, que também não deve estar muito bom aqui. Ele ficou como encanamento de profundidade, deve ser uma outra tradução, mas tudo bem. É o Darklings, Drow, Lord Drow e o Tenente Stit. Aí entra no nível 2, que não é o nosso caso, que a gente está nas masmorras em nível 1. Aqui se repete os nomes dos pacotes, mas aí os dados, né, os atributos, a numeração que está sendo dada é diferente para eles ficarem mais difíceis. Eu vou jogar de formato clássico, então o que eu vou escolher? Eu vou escolher o pacote de mortos-vivos. Então, o que a gente vai fazer agora que eu escolhi? Lembra que eu estou pegando do nível 1. O pacote dos mortos-vivos, ele tem um grupo de esqueletos, e aí tem alguns dados do esqueleto que a gente vai colocar nessas linhas. Da sala 1 a 9, vai ser os esqueletos. Eles são mais fraquinhos, então eu vou anotar aqui. Vou pegar a caneta. Pronto, esqueletos. Aí a gente vai anotar o quê? A defesa deles é 9. Esses dados estão todos do lado ali do pacote, tá? O HP, que é vida, ele tem 3. Ele vai ter o range, que é aquela distância que ele pode atacar de 1, ou seja, ele só ataca um corpo a corpo. M2.
o ATT, que seria o ataque dele, só acerta, eles vão jogar um dado para saber se acertaram a gente ou não. No caso desse monstro, é se a gente tirar 1 ou 2. Se ele nos acertar, o dano que ele dá é 2. Ele dá 2 danos de vida caso ele acerte. Assim, faltou o M. O M, na verdade, é a quantidade de movimento que o monstro tem. No caso, ele pode se mover 2 casinhas. Quer dizer que ele pode se mover exatamente como a gente. Ele não tem nenhum especial. Deixa eu só confirmar. Não, ele não tem nenhum especial. Pronto. Então, da sala 1 a 9, eu vou enfrentar esqueletos, que tem exatamente esses atributos daqui. Da sala 10 a 19, eu já vou anotar. São zumbis. Óbvio, né? Os zumbis, eles têm a defesa 10. Eles têm 4 de vida. Percebam que agora ele vai ficando mais forte. Ele tem o ataque, o range de ataque dele é 1, ele continua sendo corpo a corpo. Ele tem só 1 de movimento, ou seja, ele é lerdo, ele só pode andar uma casinha por jogada. Para ele acertar o ataque também, ele tem que tirar no dado, no D6, 1 ou 2. E só que ele faz um dano um pouco mais forte, ele tira 3 pontos de vida. Tá? Eu não vou anotar os outros 2 ainda. Se a gente por acaso chegar na 20ª sala, eu anoto. A próxima sala entra o Gol, tá? E a 4ª sala, que é o chefe, aí entraria o Arcano. Bom, deixa eu ver. A gente já escolheu, fez aqui toda a configuração da ficha. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra o setup. A gente fez toda a configuração do personagem, escolheu aqui qual era o pacote que a gente ia utilizar de monstros, estabeleceu, fez os cálculos, né, finais dos atributos, colocou já as armas iniciais, que eu já escolhi aqui, e eu tentei explicar da forma mais rápida alguns pontos do jogo, especialmente essas nomenclaturas. E é isso. Então, no próximo vídeo a gente começa um gameplay com explicação. Eu vou tentar fazer ele, nem que não seja completo, mas pelo menos mostrando alguns pontos. Pessoal, um abraço.